Estão reabertos os trabalhos desta sessão ordinária. Nono item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.970 de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com a União Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos aos eleitores do município. Está em discussão o projeto de lei de número 10.970. Com a palavra o vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que autoriza convênio com a União Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos dos eleitores do município. O presente projeto de lei torna possível esse convênio para que se dê seguimento no cadastramento biométrico e além das instalações que estão sendo cedidas, preferencialmente na região central de Jundiaí. Esse convênio é importante para que nós possamos ter maior agilidade, prosseguimento nos trabalhos do recadastramento aqui no nosso município. Nós observamos aqui que o presente projeto pode se estender, ou melhor, estende-se o convênio até maio do ano que vem, o que sugere, caso necessário, que seja prorrogado o prazo do final do ano para o recadastramento biométrico, para que todos os eleitores do município de Jundiaí possam, com o tempo, chegar lá e se registrar, se cadastrar na nova forma que o cartório eleitoral está exigindo. Eu aproveito para chamar a atenção aqui dos nobres pares, da importância, inclusive, desta Casa de Leis, fazer uma campanha junto à população para que as pessoas comecem a ir até o cartório eleitoral fazer o seu recadastramento. Quem não o fizer tem alguns problemas. Primeiro, que deixa de exercer um direito, né, e um dever de comparecer às urnas e escolher democraticamente a quem deve governar o município, os legisladores e, numa outra oportunidade, deputados, governadores, presidentes. Direito esse e dever consagrado na nossa Constituição, graças a muitas pessoas que morreram, graças a tantas pessoas que lutaram pela abertura democrática do nosso país na época da ditadura. Portanto, hoje, cada eleitor poder comparecer na urna, escolher livremente o seu candidato, é um direito, é um dever que custou muito sangue, custou muita luta, custou muita gente banida do país, para que esse direito democrático fosse instalado no Brasil. Portanto, o convênio é importante e tem muita gente que fala, se pudesse eu não ia votar mais. Nós estamos um pouco distantes ainda da questão do voto facultativo. Eu acho importante, mas culturalmente as pessoas não deram a devida importância para esse compromisso democrático, como disse, à custa de sangue, de perseguições na época da ditadura, para que nós pudéssemos estar aqui falando livremente, para que nós pudéssemos estar aqui escolhidos livremente pelo povo. Portanto, embora haja uma discussão se o voto deve continuar obrigatório ou facultativo, eu respeito, eu acho que a gente ainda tem que se aprofundar um pouco nisso, mas no momento a gente faz um apelo para que as pessoas compareçam até os cartórios, registrem, façam esse novo cadastro, que é importante para a democracia e o aprimoramento do nosso sistema eleitoral. E o convênio em tela visa contribuir com isso, por isso terá o nosso apoio, senhor presidente. Muito bem, vereador Durval Orlato.
Continua em discussão o projeto de lei de número 10.970, que autoriza convênio com a União Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos dos eleitores do município. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.970. Vamos agora ao 10º item da nossa ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento de número 740 de adiamento para o dia 27/9/2011, da moção de número 172 de 2011. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiado para o dia 27/9 a discussão da moção de número 172. 11º e último item da nossa ordem do dia é a moção de número 173, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, de repúdio aos maus tratos a que animais são submetidos em rodeios. Está em discussão a moção de número 173. E a tem nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a moção de 173/2011 de repúdio aos maus tratos a que animais são submetidos em rodeios. A realização de rodeios tem trazido grandes discussões em juízo, tendo muitos deles sido cancelados pelas provas de que causam maus tratos aos animais. São utilizadas verdadeiras ferramentas de tortura para causar estímulos aos animais, como agulhadas elétricas, um pedaço de madeira afiado e outros dispositivos, que são usados para irritar e enfurecer os animais usados em rodeios. Com o objetivo de mostrar um bom show para a multidão, o rodeio é uma prática abusiva na maioria das vezes, que consiste em permanecer por até 8 segundos sobre um animal, usualmente um cavalo ou boi. É uma prática de origem norte-americana e bastante comum também no Canadá, México, Austrália, Brasil e outros países sub-americanos. Por sua popularidade, os rodeios chegam a movimentar milhões de reais num único evento, a exemplo da famosa festa que ocorre em Barretos. Porém, apesar de ser uma época festiva e comemorativa, há uma triste realidade que não é mostrada nesses rodeios e que passa despercebida pelos frequentadores. Trata-se dos maus tratos aos animais. Há quem negue e diga que isso não ocorre, porém é como negar óbvio. Também é que em vários países e estados a prática é proibida. Aqui no Brasil os rodeios estão regulamentados pela Lei 10.220/2001. Contudo, isso não significa que eles não causem danos físicos aos animais. Então, senhor presidente, senhores vereadores, os animais utilizados na prática de rodeio sofrem flagrantes maus tratos, podendo se rebater facilmente qualquer argumentação contrária,
tendo-se em vista que existem diversos laudos oficiais atestando o sofrimento, maus tratos aos animais utilizados em variadas práticas. O sedem, cinta utilizada para fazer o animal pular, comprime a região dos vazios do animal, provoca dor, porque nessa região existem órgãos como parte dos intestinos, bem como a região do prepúcio, onde se aloja o pênis do animal. Portanto, o ato do animal corcovear é a comprovação de sua dor e o estresse, fazendo com que instintivamente tente a se livrar de todos os pretextos que lhes colocam. Ainda há aqueles que tentam justificar ao dizer que são apenas 6 a 8 segundos. Porém, a esse tempo deve ser acrescido o tempo antes e depois que o peão monta, além do tempo de treinamento, que, segundo um peão experiente, pode chegar até 6 horas diárias. Não estou aqui para julgar ou causar ou mesmo acusar ninguém. Acho que os órgãos de proteção devem se manifestar, fiscalizar de perto, para esclarecer a todos, ou até mesmo para responsabilizar os organizadores de rodeios, quando excessos forem cometidos. O que não é admissível são os maus tratos sofridos pelos animais. Infelizmente, não evoluímos como pessoas e como o fizemos em tecnologia. Ainda somos romanos, nos deliciando com o sangue derramado. E é contra isso que me levanto com a apresentação da presente moção, para o qual espero contar com o apoio dos nobres pares. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Falei, senhor, desculpa, senhor presidente. Obrigado, presidente, até pela... Não foi uma... O presidente não chamou a atenção, mas é de uma forma do presidente sempre se comunicar com todos os vereadores, tem um lado, assim, facilmente de chamar aquilo que realmente foi dito, o contrário, numa boa, com um sorriso nos lábios, e a gente fica feliz, senhor presidente. Muito obrigado pela sua forma de tratar os vereadores nesta casa. É que o senhor tem uma devoção pela presidente Ana Tonelli desta casa aqui, vereador Zé Dias. Eu entendo esse carinho, respeito, e diria que o Roberto vai ficar com ciúmes, vereador Zé Dias. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini, para falar na moção de número 173. Muito bem, viu? Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, vereadores e público que nos acompanha. Moção do nobre vereador José Dias de repúdio aos maus tratos aos animais em rodeios. Senhor presidente, há pouco conversávamos sobre a questão do rodeio em Barretos, do material que Vossa Excelência recebeu e passou para esse vereador. E eu queria, antes de mais nada, parabenizar ao vereador Zé Dias pela moção de repúdio, em que já é aprovado, vereador, os maus tratos existentes em rodeios. Por mais que tentem desqualificar isso, que não existe maus tratos, isso já é aprovado. Temos uma lei na cidade do nobre vereador Júlio César de Oliveira, o Julião, que proíbe animais em qualquer espetáculo, seja circense, rodeios ou qualquer outro tipo de espetáculo em nosso município. Então, nosso município já é exemplo nessa questão. O problema, vereador Zé Dias, é que a força desses espetáculos, como o rodeio de Jaguariúna, o rodeio de Barretos e outros mais, em que o público, vários shows de porte são apresentados. Então, é muito difícil você conseguir minimizar ou acabar com esses rodeios. Mas eu sempre falo que o público, na verdade, ele vai mais para se divertir com os shows, e não com o rodeio. Os shows que chamam a maior parte do público. Por que, então, não acabar com os rodeios? Por que não acabar? Recentemente tivemos esse caso, né, em Barretos.
vários casos acontecem que em rodeios menores que não ficamos sabendo, a mídia não divulga. Faça o seu show, faça o seu espetáculo, mas pare o rodeio. O público, a maior parte, 99%, não vai para assistir o rodeio, e sim os shows. Vamos ter um debate na Assembleia Legislativa, senhor presidente, em breve, sobre essa mesma questão. Então, parabenizo Vossa Excelência, vereador Zé Dias, pela moção de repúdio, e com certeza os demais municípios deveriam também ter uma lei como temos hoje em nosso município, proibindo qualquer espetáculo envolvendo animais. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Eu quero aqui agradecer as palavras do nobre companheiro Leandro Palmarini por um motivo. Ele está envolvido nesta área e a gente sabe dos cuidados que realmente ele tem junto aos animais. E sabemos, vereador, o senhor presidente desta casa também, Júlio César de Oliveira, o Julião, é uma pessoa também que colocou na casa um projeto há pouco tempo atrás. Então, nós temos um compromisso, senhor presidente. Eu acho que disso deveria partir de todas as câmaras dessa cidade, desse estado, desse país, para que nós possamos, não só uma moção saindo da Câmara Municipal de Jundiaí, mas que nós possamos fazer um movimento para que todas as câmaras do estado de São Paulo, pelo menos, tenham esse compromisso de não ganhar o dinheiro, não sentir a felicidade com maus tratos dos próprios animais, que realmente não tem mesmo como se livrar de uma pessoa, é indefeso e tudo mais. Então, portanto, essa moção foi feita com carinho especial, no qual eu vi numa reportagem que o nobre vereador Val agora vai contar também, referente à moção. Eu fico feliz por essa apresentação e sei que vai ser votado, e esse movimento a gente vai pedir para outras câmaras do estado de São Paulo que possa fazer um grande movimento referente aos animais. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão a moção de número 173. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato, enquanto se encaminha para a tribuna o vereador Val. Apenas convite que eu vou passar depois em mãos de todos os vereadores, que no dia 22 de setembro, quinta-feira agora, nós vamos fazer aqui o lançamento da Frente Parlamentar de Mobilidade e Expansão Imobiliária Urbana, no plenarinho da Câmara às 16h30. Depois, às 17 horas, é um ato conjunto, o Dia Mundial Sem Carro, Desafio Intermodal Jundiaí, que o pessoal da ONG Pedala Jundiaí, Bicicletada Jundiaí, Mega Bikers, Diretório Central dos Estudantes, eles vão sair todos aqui de frente da Prefeitura, da Câmara Municipal, logo após essa abertura na Frente Parlamentar, em vários modais diferentes, bicicleta, moto, a pé, ônibus, com destino à Prefeitura de Jundiaí. Portanto, o convite está extensivo a todos os vereadores, que podem escolher a forma como querem se deslocar até a Prefeitura de Jundiaí, junto com alguns jovens aí, e também para incentivar e repensar essa questão de carros, né, o sistema de mobilidade urbana. Então, a Frente Parlamentar e essa Câmara que aprovou essa frente está convidada para no dia 22, quinta-feira, às 16h30 aqui no plenarinho, e depois, na sequência, o ato aqui em frente à Câmara, onde os jovens vão se deslocar até a Prefeitura Municipal em vários modais diferentes, como uma forma de chamar a atenção para o Dia Mundial Sem Carro. É esse comunicado, senhor presidente. Ok, vereador. Duas palavrinhas só, vereador. Primeiro, que os vereadores podem se deslocar do jeito que quiser, menos de carro, certo? E esta presidência já justifica a sua ausência, vereador Durval, até porque não estarei na cidade de Jundiaí nessa data, então, mas com certeza acompanho o movimento aí com bons olhos. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Precisamos continuar caminhando mesmo e procurar caminhar certo, né? Mobilidade urbana é um grande problema, precisamos melhorar, precisamos estudar. Jundiaí tem um desafio muito grande para continuar caminhando na nossa malha viária e continuar caminhando também num progresso e
no sentido de eliminar os erros que cometemos, que é também um dos assuntos que o vereador José Carlos Ferreira Dias apresenta aqui, no caminhar certo, no trato certo com os animais. Presidente, eu já vi aqui sendo mencionado, vereadores que me antecederam, sobre lei de vossa autoria, no cuidado com animais, temos aqui o Leandro. Parece incrível que ainda na época em que vivemos, pessoas se divertem matando, torturando animais. E olhando também outras pessoas que abandonam seus animais de estimação, cachorros, mas acontece, e muito, infelizmente. Recentemente, nós temos visto essa notícia também do rodeio em Barretos, que aconteceu com o peão lá, com uma manobra errada, né? Um touro lá que causou depois o sacrifício do animal. Foi em 19 de 8 de 2011, durante a realização do rodeio de Barretos, o peão César Brusco participou de uma prova em que um bezerro sofreu lesão na coluna e ficou paralítico. O animal teve de ser sacrificado e o peão foi suspenso das competições organizadas pela ANB, Associação Nacional de Bulldog. De acordo com a organização do rodeio e a ECOA, Centro de Estudos do Comportamento Animal, a lesão na vértebra do animal ocorreu por causa de uma manobra executada de maneira irregular, proibida pelas normas da prova. O ECOA afirmou que quando o animal deita na arena do lado direito, a prova deve ser interrompida por causa dos riscos e lesões. Mas mesmo assim, o peão encurvou o pescoço do bezerro no sentido contrário e quebrou a coluna do animal. Na realidade, atos de crueldade como este, observados nos rodeios, deveriam ser considerados crime ambiental e seus responsáveis deveriam ser presos. No artigo 225, do inciso 1 e 7º da Constituição Federal, são vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Sendo assim, eu apoio a iniciativa do vereador José Dias de repudiar os maus-tratos a que são submetidos os animais de rodeio. Daqui a pouco nós vamos estar igual a Espanha aí, com aquela tourada aí, matam os touros. Como é que pode, embora com todo respeito à Espanha, que é a terra de minha mãe, mas eu fico pensando nessas tradições que a gente tem, esses rodeios aqui no Brasil, procurar alternativa, divertir o povo com outra situação. Eu já estive em alguns rodeios, confesso, alguns 10 anos atrás, aí não me senti bem. Os animais são realmente judiados ali, torturados. Vereador Zé Dias. O senhor permite uma parte, vereador? Não, nobre vereador. Aqui foi muito bem colocado pelo vereador Leandro, né? Que muitos eventos, aquele que a mídia até faz a sua cobertura, leva a conhecimento, né, à população. E aqueles eventos que realmente, igual mesmo aí um evento pequeno, praticamente escondido, como uma briga de galo, de passarinhos, né? Olha só a alegria da pessoa, né, destruir a vida de um animal para conquistar esse que é um simples valor. Então hoje, aquilo que foi dito aqui nesta casa, eu acho que poderia ter um movimento de todos os vereadores, um ofício desta casa, em nome de todos, e a gente pedir para as câmaras do Estado de São Paulo para que possa fazer um movimento e ajudarmos para que possamos amanhã tirar esse sofrimento desses animais que realmente fica exposto às pessoas que não têm responsabilidade nem próprio com ele. Obrigado. Sem dúvida, vereador. Parabéns. Todo movimento para valorizar a vida, nós temos que ser favorável. Parabéns à sua iniciativa e pode contar com o voto desse vereador e com o apoio. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão a moção de número 173. Em votação.
Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 173. Vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos ao plenário. Nós temos hoje para discussão o requerimento de número 734, 735 e o 736. Vamos estar... Questão de ordem do vereador Tico. Destaque, senhor presidente, do requerimento plenário número 736. Esta presidência recebe o pedido verbal para colocar em destaque o requerimento de número 736. Então, vamos colocar em discussão o pedido de destaque do requerimento de número 736. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 2 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está colocado, então vai ser discutido, vai ser votado em destaque. A discussão é englobada, vai ser votado em destaque o requerimento número 736. Vamos passar à discussão englobada dos requerimentos 734, 735, 736. Com a palavra a nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma informação tão simples que eu gostaria que os senhores avaliassem aí a aprovação, porque acho que diz respeito aí a uma informação incompleta e um pouco inconsistente nas páginas da imprensa oficial. A prefeitura tem adotado, e parece uma novidade, penalizar os empresas, né, ou prestadores de serviços durante os processos de licitação ou de compra direta. E ela publica o despacho para dizer que essas empresas foram penalizadas, dando impedimento para não participar mais temporariamente de outros processos. Só que ela coloca assim, que a decisão é pelo fato de ter causado transtornos no processo. Então, é uma coisa tão vaga. E, ao mesmo tempo, a gente teve condições de comparar que a Sijum, também lá, que é uma empresa que tem os seus atos em separado, também publica a penalidade. Só que ela informa a razão, ela informa o motivo. Então, o motivo foi o descumprimento de alguma cláusula. Então, são medidas simples que a gente está apontando aqui, querendo saber o que pode ter de transtorno, que é uma palavra tão subjetiva. Transtorno pode ser de comportamento, de ação, mental, não sei que tipo de transtorno pode ter causado, que determinaram as penalidades nos despachos publicados na imprensa 3.584 contra as empresas Maria de Fátima Coutinho Aguiar, Eduslab, Comércio de Produtos Médicos, Hospitalares e Laboratoriais, Carote e Perini, Distribuidor de Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares, Rastec, Comércio, Serviços, Locação e Desenvolvimento de Artigos e Equipamentos, e Rosemark Suprimentos de Informática Limitada. É muito interessante que a administração aplique as penalidades que julgar, mas ela tem que dar as bases legais que motivaram essas penalidades, até para ver qual é a proporção de cada uma delas. Umas têm 9 meses, o que determinou 9 meses de não participar de processo seletivo. Algumas são multadas, tem uma multa lá irrisória. Então, é uma coisa interessante que chama atenção
pelo fato da administração pública ter transparência e ter condições de fazer resumidamente, a gente não quer o histórico todo, mas fazer resumidamente o esclarecimento dos reais motivos que causaram o fato. Uma parte, vereadora. Pois não. Só para embasar meu voto, a senhora adotou alguma outra providência administrativa para sanar esse problema? Algum ofício, alguma coisa? Eu tenho uma indicação feita também, mas assim, independente da indicação, a gente está pedindo na indicação a republicação com as informações. Mas assim, o que motivou de fato suscitaria um requerimento, não ofício. Ofício nós temos esse mecanismo também, mas a gente gostaria de fazer por requerimento. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem. Continue a discussão dos requerimentos de alçada do plenário. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presentes, o requerimento ao plenário, número 734, de informações do Executivo sobre a área de lazer na Avenida Justiniano Borim, Jardim São Camilo, e também do número 735, de informações do Executivo sobre a reforma da Unidade Básica Dr. Albert Sabin, Vila Aparecida. Eu estou aqui, senhor presidente, com esses dois requerimentos. Eu acredito que essa área é importante para o Jardim São Camilo e hoje ela está sendo ocupada pela terraplanagem da própria escola, da área que vai ser construída, a escola do SESI, e a nossa área do campo de futebol praticamente está desativada. Então, nós estamos aí com a população de mais de 40 mil pessoas que precisa de uma área de esportes, como o Jardim São Camilo, Vila Aparecida, Jardim Caçula, que está tudo ali próximo, e nós não temos uma área de lazer como o esporte, né, o campo de futebol. Eu peço que o senhor prefeito, referente a esse requerimento, eles nos trazam as informações para que nós possamos passar para a população que nos cobram todos os dias referente a esse campo de futebol. Eu acho que aquela área já não tem área de esportes, não tem áreas de lazer, e esse ofício é para cobrar estas necessidades que realmente os bairros necessitam, que é a área de esporte. E também o outro ofício da Unidade Básica de Vila Aparecida, que ela foi desativada há 8 anos e hoje se encontra num outro local, né? E nós estamos aguardando aí a reforma ou a construção anexa à reforma dessa que foi desativada, também para a população que hoje está ocupando um prédio e pagando aluguel. Então, portanto, eu peço o prefeito, seus secretariados, principalmente a área de educação, que nos traz uma informação para tranquilizar aquela população que realmente precisa daquele espaço, precisa de um conforto e de uma qualidade de vida. E não dizendo só os usuários, senhor presidente, mas sim também os profissionais, que onde trabalham hoje é crítico, um local de uma residência muito velha, muito antiga, e os profissionais têm muitas dificuldades. Então, portanto, nós esperamos aí uma informação do senhor executivo, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Continue a discussão dos requerimentos de alçada do plenário. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação. Votaremos primeiro o destaque, o requerimento de número 736, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em votação. Com 2 vereadores votando sim, 11 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado. Desculpa. Vou refazer a votação aqui. 10 vereadores votando não, 3 vereadores votando sim,
2 vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota. Está rejeitado o requerimento de número 736. Vamos votar agora os requerimentos de número 734 e 735 em votação. Com 12 vereadores votando sim, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, estão aprovados os requerimentos de número 734 e 735. Senhores, vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora. Essa presidência solicita aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, podemos dar início a nosso grande expediente. O vereador Tico me solicitou para que dispensasse o uso da palavra e foi deferido o pedido. Questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Deferido o pedido do vereador Questão de ordem, senhor Ramos de presidente. Freitas. Questão de ordem do vereador Doca. Solicita a fineza, Vossa Excelência, retirar meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência para a retirada do nome do grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Da mesma maneira, abro mão da minha fala. Obrigado. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereadora Ana Tonelli. Portanto, nós temos, deixa essa presidência atualizar aqui. Portanto, passa a ser o primeiro orador inscrito, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, eu vou dispensar a palavra, eu só tenho uma questão de ordem. Deferido o pedido de Vossa Excelência para a dispensa de palavra, a questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu gostaria de dizer, que semana passada teve uma intercorrência do Chá, do fórum, e se continuar assim, acho que o nosso grande expediente vai ficar fadado mesmo a não existir. Mas o que eu gostaria de dizer é que a gente tem feito um acompanhamento das consultas públicas que está sendo realizadas pelo diretor em diversos bairros. Também medical aqui, que foi atendido a nossa solicitação para a realização de audiência dessa consulta pública na região sul, da Gabiana, Jardim do Lago, todo aquele entorno, no próximo dia 30. Também está conseguindo Jundiaí Mirim, no dia 24, e também Vivo do Caia, no dia 23, que é muito importante. Agora, eu estou usando esse espaço também para divulgar, porque me parece que a prefeitura não vem fazendo a divulgação. Eu soube que na Vila Comercial foram 8 pessoas, 10 pessoas no máximo, lá na Vila Maringá. Na região leste, tem até o pedido de uma nova consulta no dia 27, talvez aconteça na Associação dos Aposentados, porque não houve participação, a não ser da minha assessoria ali presente, e algum representante de entidade. Então, não adianta também fazer consulta pública com ninguém. Ou se faz uma divulgação, não só no edital, eu acho que a Câmara poderia ajudar a promover no seu sítio eletrônico as datas aí. Vão acontecer agora, nessa semana, uma aqui, no dia 21, na região central, e a gente está cuidando também de ajudar na divulgação, porque também tem que promover o debate com os cidadãos. Não adianta dizer que cumpriu uma agenda. Então, era isso, fica aqui o convite
para toda essa programação, que eu espero que a prefeitura volte a divulgar com mais pertinência. Obrigada. Muito bem, vereadora Marilena. Próximo vereador inscrito é o vereador Silvio Hermani, não se encontra presente, então dispensa o uso da palavra. E o último orador inscrito, o vereador Paulo Sérgio Martins, que também não se encontra, também fica dispensada a palavra. Portanto, senhores, não temos ninguém inscrito no grande expediente. Essa presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para que possamos dar encerramento a esta sessão ordinária. Com 9 vereadores presentes, 7 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.